Chegou um momento tão maravilhoso, tão especial, dado por Deus na minha vida, na sua, que eu vim trazer estas palavras para você, que traz como título de hoje, A Beleza da Criação Divina. Esse é o título da palavra para você. Se você quer realmente saber o que se tratava anteriormente para hoje, chegou esta criação, a beleza, criado tudo por Deus, como ele disse, tudo será feito. E a criação foi o que nós vimos que Deus criou. A beleza maravilhosa, pela sua mão, que continua sendo bênçãos, e uma bênção criada por Deus, que nós não podemos acreditar em outro Deus a não ser esse, que trouxe a paz, a saúde, a tranquilidade, a vida e o livramento, e nós como imagem e semelhança dele, para pregar a mensagem. Alguém que está aí me olhando, quer acessar o meu Instagram, só entrar lá e acessar Severino Herculano de Carvalho, letra minúscula, sem espaço, palavras para você. E vamos que interessa para o assunto de quem está me acompanhando, quem chegou agora ou quem ainda vem, mas que a dedicação minha para vocês é importante, como Deus mandou, e por todo mundo pregar o Evangelho. E quem crê e for batizado será salvo. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Então nós vamos aqui meditar um pouquinho dentro da criação, dentro da Bíblia, como era a terra antes de ser criado. Como era a terra antes de ser criado? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2 diz: a terra era sem forma, sem nada. Era sem forma e vazia. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Quando Deus veio preparar esse universo, que hoje nós estamos vendo que está sendo destruído, está sendo acabado, e muitas coisas que Deus fez já foi eliminado. O próprio homem, quem destrói a natureza é o próprio homem, o ser humano. Em vez de preservar aquilo que Deus criou, destrói, é o contrário. Aí não pode receber bênção daquilo que nós merecemos, porque destruímos, estamos destruindo a natureza. E não é correto destruir um patrimônio desse, que com a sua mão tão poderosa Deus nos criou. Mas que nós vemos que a destruição começou, tanto não foi nem por dizer assim, o fogo está queimando a mata da Amazônia, pegou fogo, destruindo muitas coisas. Nós não olhamos nem por esse lado. Vamos olhar a nossa natureza, como é tão pecaminosa. O homem cria uma coisa pensando que vai beneficiar a própria natureza, ele está sendo desbeneficiado no seu próprio objetivo que ele cria para ele mesmo ser destruído.
Eu acredito que sobre isso não tem como você ir nesse propósito. Porque você está destruindo a natureza, o que Deus criou. Diz aqui também, no livro de Hebreus 11:3, e com Hebreus também no livro de Salmo 33, no verso 9, que diz assim: como foi formado o universo? Foi como, meu amados, formado o universo? Como foi formado? Se você dá uma olhadinha no livro, lá na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 3, e comparando com Salmo 33, de 6 às 9, diz assim: mediante a palavra de Deus. Você entendeu? Mas vamos repetir um pouquinho. Como foi formado o universo? Como criou? Mediante a palavra de Deus. Tudo será feito. Deus diz assim: tudo será feito. Tudo será feito. E ele falou: é tudo, sim, fiel. Quem é fiel? Deus. Quando Deus disse, mediante a palavra deles, falando eles, com essa grande fidelidade que Deus tem para nós, é uma palavra criada, feita, dita, com aquela publicação tão sincera, amorosa, honesta, poderosa, que trouxe esta sinceridade, essa concórdia. Ordenou tudo, passou a se cumprir. Deus fez com as suas palavras e fez tudo, começou se cumprindo. Nós vimos aqui na parte de Noé, naquele começo, e Deus sabia que aquele mundo ia ser destruído já pelo pecado da nação, e ele pediu que Noé fizesse aquela arcazinha, e a arca que ele fez, nós vimos que era tão grande, cabia o que realmente ele tinha desejo que entrasse. Mas será que realmente aquele desejo de Noé só era para a família dele? Não, de maneira nenhuma. Teve também a participação dos animais que nós vimos ali entrando, casal por casal. E a própria nação, o ser humano, não teve a capacidade de pelo menos colocar, já que estava vendo que naquele tempo não chovia, mas estava vendo que a umidade subia da terra para regar aquelas plantas. Sabia que ali era água, tanto ela subia da terra, como também podia descer do universo, podia descer do céu. Mas a empolgação daquele povo ali, que tinha gente sabido, tinha gente de muita formação ali, parceria, vamos dizer, de posição, que não teve essa capacidade, essa honestidade assim, de dizer não, vamos parar e vamos ver a idade daquele senhor que está preparando aquela arca ali, que aquilo dali não é coisa dele não, aquilo é uma coisa mandada por Deus, e vamos se alertar, vamos ter um pouco de cuidado, e não vamos fazer crítica quando nós passar para trabalhar, vamos deixar ele preparar a arcazinha dele e vamos ficar na da gente, não vamos criticar de maneira nenhuma, que ali tem
algo diferente. Quando se prepara uma arca, porque tem algum objetivo, é a água que vai vir aí. Se nós não estamos vendo cair a água do céu, mas ela pode crescer na terra, subir e encher, inundar, não é isso? Assim, vamos pensar na nossa língua dizendo assim, né? O povo no pensamento daquela época. Mas nem isso se ligaram, mas a língua falou mais alto do que o que eles pensavam. E a crítica veio grande para Noé. Grande. Mas Noé por ali não parou. Passou aqueles 120 anos fazendo aquilo dali, muito tempo. Muito tempo. Com aquele machadozinho preparando aquela arca, e ficou bem feita. Por que ficou bem feita? Porque Noé não estava só. Noé não estava só. Quando Noé começava a colocar aquela madeirazinha ali, que ele olhava, já tinha 3, 4 no lugar, porque realmente não foi Noé. Mas Deus mandou ali a providência ser tomada na frente, que Noé visse que realmente era o poder de Deus que estava ajudando Noé a fazer aquela defesa. E nós sabemos que a defesa é aquilo para que a água não entrasse. Mas o povo continuava nas suas desobediências ali para Noé. Não parou para pensar realmente que Noé estava certo. Quando chegou o tempo daquele povo pensar, já foi tarde demais. É o que acontece hoje na vida de nós hoje, é pensar tarde demais, que hoje nós temos tempo para pensar. Hoje nós temos tempo, muito tempo, para baixar a cabeça e joelhar e agradecer a Deus por tudo e pedir a Ele mais. Senhor, me ajuda, eu quero saber mais de Ti, eu quero aprender mais, Senhor, do Senhor. Eu quero levar, Senhor, o que eu estou aprendendo para aquele que está ali doente, aquele que está ali naquelas drogas. Eu quero tirá-lo, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu amor. Eu quero chamar para o Teu redil, como Tu me tirasse daquele lamaçal. Então nós queremos aprender mais e mais de Deus, como nós, imagem e semelhança dEle. Que nós não temos que agradecer mais a não ser essa bondade, meu amado, minha amada. Até pelo momento que nós fechamos os olhos para nós descansar nossa mente. O cansaço, né? O trabalho, o enfado do dia, das nossas obrigações, nossas atividades. E nós só se acorda outra coisa, né? Porque descansemos a nossa mente. Quando nós descansemos a nossa mente, nós queremos culpar. Vamos ocupar com o poder de Deus, que nós não cansa. Nós não cansa se não ocupar nossa mente com o poder de Deus. Mas se ocupar nossa mente com as coisas do mundo, cansa. Cansa e você nem eu ver. Mas cansa mesmo. Chega um tempo de um peso tão grande que passa sem nós nem perceber o cansaço. O problema de o cansaço significa que essa nossa imagem não está sendo correta a Deus, porque cansemos. Nós cansou. Se a gente cansa, já é um motivo para nós parar. Quando Deus dá um cansaço, é para nós parar, não continuar, porque dá errado. Dá errado, então vamos parar? Mas o trabalho de Deus nunca cansa, que é a produtividade que nós temos nos nossos afazeres, no que nós temos aqui. Não importa, meu amado, que alguém por trás de você esteja lhe criticando, deixe para lá. Não importa que alguém lhe critique hoje, que você está falando, que você não está vivendo. Deixe para lá, agradeça a Deus pela imagem, pela sabedoria, pelo dom que Ele deu a você hoje.
que o dia de ontem foi um sonho, amanhã é uma visão, é hoje. Agradeça a Deus e deixe quem quiser abrir sua boca e dizer o que sabe sobre contra a sua pessoa. Entregue a Deus e deixe que o silêncio vá responder para aqueles que estão levando crítica sobre o trabalho que você está fazendo. Porque o que acontece hoje na vida de muitos, né, é trazer sobre essa crítica, mas nós só vamos esquecer e nós dizer que só Deus é quem pode fazer o julgamento meu e do criticado, do que está criticando. E quando nós fica calado, nós somos um réu obediente. Nós somos um réu que espera pela palavra de Deus. Por ele ver que nós estamos trabalhando. E jamais Deus vai nos criticar. Ele vai trazer a paz dentro do nosso coração. Agora o inimigo critica. Ele é bom nisso. O inimigo para ele é nota 10 para ele que critica. Ele é criticador. Mas essa crítica ele é zero. Diante de Deus é zero. E não corresponde nada. E a nossa personalidade diante de Deus é criativa. É uma palavra digna de nós levar para os que nos criticam. Não nós abrir a nossa boca e dizer e falar, pagar com aquela mesma moeda que ele nos está trazendo, é nós olhar para ele e orar. E o silêncio dobra e leva para ele, sem ele nem perceber, e ver a ação daquele que ele tanto criticou. E ele parar por ali e dizer: eu pensei que era, mas não é. E hoje eu me acho culpado porque falei e disse coisa que não era para dizer. É o silêncio que está levando para você, para ela, para ele. É o silêncio que está dando a resposta. Não tem coisa melhor, meus amados, quando nós mostra um ferimento dentro do nosso coração sem pancada. É o silêncio. O ferimento pior que dói não é a pancada. É quando você para pensar o que você disse, que realmente não foi o que você disse, o que você pensou e publicou. É o que você está vendo que não era nem aquilo que você falou. Mas por isso é que sempre eu dobro o meu joelho e agradecendo a nosso Deus. Por você que me acompanha. E ir para dentro da Bíblia Sagrada. Vendo que realmente está sendo publicado dentro da Escritura. Quem participa do ato da criação, Gênesis 1:1, 2, João 1:1, no princípio Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E quando Deus criou, sabendo que precisava de o ser humano. Adão e Eva foi criado ali. Como Jesus disse, crescer e multiplicar e encher a terra. Que não era para eles fazer o que eles fizeram. Como imagem de Cristo, era para obedecer a Deus, mas não obedeceu. A mulher desobedeceu e chegou ao pecado, levar o homem, foi a desobediência. Por isso que a terra está contaminada, por causa dos seus moradores. Aí 24, versículo 5 diz assim, que a terra está contaminada porque por causa dos seus moradores. E começou moradores no Éden, lá no Éden. Foi esse que começou a desobediência da fruta que comeu. Mas seria bom que toda a desobediência do homem fosse por causa da fruta. Agora que essa fruta era fruta boa,
não tinha pecado, não tinha contaminação, não tinha nada. Mas a lei e a ordem que Jesus disse, não comer. Pronto, só isso. Aí ela abrangiu o universo, com a terra, ela está mexida. E ela só vai ser transformada na vinda do nosso Deus, para a nova criatura que vai habitar sobre aquela terra, sobre aquele universo. Meus queridos, meus prezados amados, é isso que eu tenho para falar nesta manhã, nesse primeiro sábado, desse mês 8 de 2026, trazendo essa palavra, a beleza da criação divina, que é o poder de Deus criado na nossa vida, na nossa mente, e que ela tenha produtividade, eu que estou falando, você que está me ouvindo, e sempre espalhar. Como realmente eu já falei, mas vou lembrar novamente. E agradecendo o pessoal do YouTube, que tem esse prazer de me publicar sobre as palavras que eu estou dentro aqui, falando para todos aqueles que querem aprender o que vencer e o que significa a palavra de Deus. Que Jesus traga esse restante de dia, aliás, no começo do dia que já está, né? Com essa paz, essa graça e essa obediência dado de mim, e pedindo a cada um de vocês que estão me vendo, que estão orando, e depois vão ver meu vídeo, ora por mim. Que eu sou pecador como vocês é, mas que a graça e o dom merecimento que nós temos de Deus, Ele já perdoou a nossa coerência de pecado. E crescer na presença de Deus, pregando, vivendo, não olhar o passado, mas olhar o presente, que está sendo criado para mim e para você, pela obra do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar.